Fernando Diniz falando no Maracanã depois da vitória do Flu. Em relação ao jogo, eu acho que foi um jogo que o Fluminense ganhou merecidamente. E eu acho que o elemento principal, acho que 3 elementos, mas o principal foi a coragem que o time teve para jogar, sob pressão muito forte dos jogadores do Flamengo, do torcedor do Flamengo também. A solidariedade, todo mundo está muito perto para poder dar opção para sair jogando. E a vontade que a gente teve de se proteger quando foi preciso e a inteligência que a gente teve também. Então, acho que foi uma vitória justa sobre um grande rival. Muito bem treinado por um cara que eu admiro demais, que é o Dorival Júnior. Além de ser um excelente treinador, um dos melhores, que merece tudo que está acolhendo aí no Flamengo. É uma pessoa ímpar no mundo do futebol. Boa noite, Diniz, tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Depois daquela eliminação pro Corinthians, dolorida, sofrida na Neoquímica, não tinha vitória melhor, né, pro Fluminense retomar o caminho em busca desse título do Campeonato Brasileiro. Queria que você comentasse sobre isso, também falasse sobre essa diferença pro Palmeiras, que está jogando agora contra o Santos, se é possível pro Flusão chegar. Eu acho que o jogo de quinta-feira foi muito dolorido pra gente. Ainda mais, por mais que a gente fale o placar de 3-0, ele não traduziu de maneira nenhuma o que foi o jogo. Seria muito mais justo o Fluminense ter ganho a primeira partida de 3-0 do que a gente perder de 3-0 pro Corinthians lá. A gente oscilou naquele jogo e hoje... E o time, o mais importante, a gente aprendeu a lição do jogo de quinta-feira. O time hoje jogou muito mais perto. Tomou riscos, é verdade, alguns riscos que exagerados, mas é melhor você tomar risco com todo mundo junto do que ficar como o Corinthians no primeiro tempo, que a gente não sabia se saia jogando ou se fazia bola longa. Então a gente aprendeu uma lição dura de ficar perto. Mas a vitória foi a desclassificação em si, ela já era muito dura e o placar de 3-0 chega a ser cruel. E com gol contra ainda de um cara que trabalha todo dia para poder, pela paixão que ele tem pelo futebol, foi um dia extremamente difícil, aquela quinta-feira. Mas hoje acho que a equipe conseguiu responder bem, aprendeu e foi um jogo dos que eu mais gostei do time, por tudo que envolveu essa partida. E um grande time, um grande homem são aquelas pessoas que nos momentos de baixa sabem se fortalecer em vez de largar e esmorecer. Então o Fluminense hoje mostrou que tem jogadores que honram muito a camisa. E eu peço encarecidamente que a torcida volte para o estádio, como tinha que 50 mil pessoas, acho, contra o Cuiabá. E hoje a gente tinha um público que podia estar aí para nos apoiar, porque é o maior patrimônio do Fluminense, eu sou torcedor. E a gente está fazendo tudo para que o Fluminense, tudo que a gente pode fazer para que o Fluminense possa vencer jogos e dar alegria para o torcedor. A sua pergunta, a segunda... A diferença pro Palmeiras? A diferença pro Palmeiras, acho que a gente não tem que pensar muito no Palmeiras. O Fluminense tem que fazer o campeonato dele. Tem que procurar se dedicar como se dedicou hoje para o jogo, se entregar como se entregou hoje, que a gente vai colher boas coisas no futuro. Diniz aqui, Gabriel Amaral, Raiz Tricolor, perdão. Falando sobre jogadores, você já utilizou Natan, assim, dentro da lógica ali do futebol, como um 8, em alguns momentos, já colocou ele ali quase que vindo bem de trás, você colocou naquela posição, mas obviamente em momentos que o Fluminense estava perdendo o jogo, enfim, mas já utilizou por ali, já utilizou ele no meio de campo e hoje você também já utilizou de novo ele na vaga do Matheus Martins. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas dinâmicas que você tem dos jogadores, assim, não é aquela coisa de improvisar e tal, fala muito sobre os laterais esquerdos, mas assim, quais desses jogadores que você vê hoje no banco de reserva, que você vê com muita possibilidade de ganhar uma vaga no time titular. A gente sabe que alguns ali têm, não é cadeira cativa, mas estão rendendo já há um bom tempo, como Arias, como Cano, como Ganso. Dificilmente perderão a posição ali, até pelo que vem jogando, mas alguns outros têm jogado bem e podem vir a ter a chance. E uma outra questão é para o jogo contra o Juventude. Você já não tem o Matheus Ferraz e o David Duarte estão lesionados. Até queria que você confirmasse se o David Duarte deve voltar ou não para o jogo. Mas você hoje perdeu o Manuel e o David Braz também por expulsão. Zagueiro de ofício só tem o Nino, né? Tem o Felipe Melo, que pode ser improvisado por ali, mas de ofício só tem o Nino para o jogo contra o Juventude. Você já está pensando nisso? Ou se tem alguma informação sobre o David Duarte? O David Duarte deve voltar a treinar, mas independente disso, se ele não tivesse condições, a gente tem jogadores para botar. Isso tem a ver com a
Posso a primeira pergunta, porque eu, de fato, os jogadores treinam em outras posições e rendem bem em outras posições. Quando a gente coloca o André para jogar de zagueiro, em determinados momentos, não é uma coisa, uma loteria, porque ele treina e você vê que quase toda vez que ele entra, ele joga bem, ele vai aprendendo a jogar também naquela posição, naquela função. E a dinâmica do time é uma dinâmica mais aberta do que de um time que joga da maneira tradicional. Então, às vezes, é até bom ter o André como zagueiro, porque quando o time está espremendo muito o adversário e está sofrendo muito pouco contra-ataque e não está tendo cruzamento, você ganha um jogador que tem mais saída, que chega mais na frente. Vale a mesma coisa para o Natan, já respondendo a tua primeira pergunta. O Natan, ele joga de tudo. E é o tipo de jogador que eu gosto. Assim, o Iago Felipe também jogou de várias posições, pode jogar. O Martinelli já jogou de 5, de 8, de 10. O Ganso terminou o jogo contra o Corinthians de 8. Então, assim, e é uma coisa que a gente treina. E a maneira como o time joga, muito fluida, possibilita essas alternativas. Então, tem outros jogadores que têm treinado bem. E o jogo é uma questão... Esse é um trabalho que eu faço praticamente a minha carreira inteira. De ir recuperando os jogadores, descobrindo outras possibilidades, outras posições. Então, quem vai jogar, a gente sempre vai ter... Todos que estão ali têm chance de virar titular. Em determinado momento o jogador pode não estar bem, mas ele pode ficar bem em qualquer momento. Até quando eu cheguei aqui, era um que estava extremamente criticado. Hoje é um jogador, como você mesmo reconhece, que entrou bem de novo, é um jogador dinâmico. E outros que eventualmente hoje não pode estar bem para jogar com Juventude e outras situações. Essa é a dinâmica que eu acho que a gente tem que, no futebol, ter um pouco mais de paciência. Eu sempre falo, o jogador que está no Fluminense, para chegar até aqui, não tem jogador ruim, gente. Nem no Flamengo, nem no Botafogo. Os jogadores oscilam, porque é difícil o jogador de futebol. É uma pressão exagerada e tem jogador que em determinado momento rende, cai, depois volta a jogar. Senão a gente vai perdendo, a gente não pode perder ninguém. A gente já tem um elenco restrito, que eu gosto muito, restrito no sentido, no número de jogadores, mas é um elenco que eu gosto. E a gente tem que dar confiança para os jogadores, para eles poderem desabrochar e cada vez ir melhorando com o passar dos treinamentos e dos jogos. Oi, Fernando. Sérgio Lobo, do Sport TV. Eu queria que você falasse sobre as expulsões, por favor. Foram 5 no total, sendo 3 da tua equipe. E uma absolutamente sui generis, que foi do teu zagueiro, né, o David Braz, com 5 minutos de jogo no banco de reservas. Queria saber se lá embaixo, você ali percebendo, principalmente ali, eu acho que o do David você percebeu muito, que ele está muito próximo de você. Mas o termômetro estava bem alto do jogo, enfim. Como é que você percebeu tudo isso, principalmente em relação à tua equipe? Pode falar também da própria arbitragem do Klaus, que é o árbitro que vai apitar a Copa do Mundo, inclusive. Não, do árbitro, é um árbitro que eu acho há muito tempo um dos melhores do Brasil. É um dos árbitros que eu mais gosto, indiscutivelmente. Isso não invalida dizer que eu achei que a expulsão do David Braz foi exagerada. Com 5 minutos aquilo dava para ser contornado de uma outra maneira. E foi uma coisa que eu questionei quando eu voltei, porque assim... reclamou, assim, se for reclamar todo mundo botar para fora que insiste na reclamação, então, porque você não pode, então você acaba como juiz para arbitrar alguma coisa, você tem que manter uma lógica. Se manter essa lógica, então tem que expulsar às vezes 5, 6 caras que não vai expulsar, senão acaba fazendo uma coisa injusta, que eu achei que foi injusta a expulsão por causa disso. Eu não achei que teve motivo ali, eu não ouvi o David falar palavrão, eu ouvi o David, isso é uma coisa normal que os jogadores fazem, eu conheço o Klaus há muito tempo, embora eu achei ele um grande, dos melhores, talvez o melhor árbitro que apitou no Brasil, e junto com o Hilton, que são os dois que apitam melhor ao longo desses últimos anos mesmo, estão merecidamente na Copa. Eu acho que foi exagerada. Em relação, naquele momento ali, pode ter subido o termômetro, mas eu não achei que nenhum momento da partida subiu o termômetro desse jeito. Não teve faltas violentas, não teve discussão, foi aquela coisa factual ali, pontual, que acabou, infelizmente, expulsando os jogadores, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Eu acho que toda vez que tem expulsão desse jeito, eu acho que o futebol é sempre ruim. Poderiam ter sido evitadas, mas eu não acho que a temperatura do jogo foi jogada dentro de uma lealdade muito grande.